Olá, aqui Zé Filho, escritor. Loucuras Urbanas é o livro. Livro de contos, 100 páginas, fácil de ler, leitura empolgante, contagiante, com a narrativa urbana e campestre, onde você tem também o endereço, os causos. Eu estou aqui para falar sobre o modo, o jeito que cada leitor tem de ler. Eu tenho um gosto especial pela literatura, o conteúdo da literatura clássica brasileira, estrangeira também, mas eu também gosto de ler de tudo. Tem autores que eu leio que nem não absorvo tudo, não concordo com muitas coisas que eles colocam, mas eu leio. Não deixa de você estar aprendendo alguma coisa. A arte não é só para fazer o seu gosto. Eu tenho um contraposto, você pode discordar, você pode opinar. É aquela dialética de chegar a um consenso. É isso que faz a literatura tão atraente. Eu tenho mais ou menos uns 10 anos que eu não leio um livro só, um autor só. Comecei lendo 2 livros, passei para 4, depois para 5. Hoje eu separo 7 livros, 7 autores, nada afins, e leio ao mesmo tempo. Qual é a vantagem de você ler vários autores simultaneamente? É claro que você vai ler algumas páginas de um, depois outras páginas, você pode ler 20 páginas de um autor, 40 de outro, 50 de outro, e desde que eles não sejam muito afins, ou seja, você não vai escolher um autor, colocar 2 livros de um mesmo autor, você escolhe um livro de cada de autores diferentes. Então, o que acontece? Quando você lê vários autores, você está conhecendo-os já agora, né? Você está experimentando um pouco de cada um e você, além de estar conhecendo o autor ou os autores, ao mesmo tempo, com mais tempo de conhecimento, saber quem é o autor, né, a origem dele, nacionalidade, o estilo dele, como que ele escreve aquele negócio todo, você também estará lendo mais. Eu vou explicar como que isso funciona. Se você é um leitor, vamos dizer que acostumado a ler 30 páginas por dia, quando você escolhe 2 ou 3 autores, a tendência é você ler mais páginas. Você lê 50, 70 páginas. Por quê? Você vai ler 15 páginas de um, 20 de outro. Então, você estará lendo mais. Então, você vai conhecer mais autores já no tempo. Você vai estar lendo mais páginas, aprimorando a sua leitura. E, consequentemente, você estará aumentando o seu conhecimento, o seu intelecto. A única forma que existe de você aprimorar o seu intelecto, conhecer mais do mundo que te envolve, você perceber mais e conhecer e chegar a um ponto de você ter o conhecimento, né? Ter a capacidade de entender. É lendo. Não tem outro jeito de você obter conhecimento se você não ler. Não existe. Então você vai conhecer os autores
naquele momento. Não precisa você esperar de ler um livro, terminar um livro, para você passar para outro, sendo que você já tem esse livro lá na sua estante. Então você tem 3 autores, você pode ler os 3 livros. Você tem 3 autores distintos. Em vez de você ficar esperando você ler um livro, por exemplo, um tijolo de 500 páginas. Aí você vai esperar você terminar aquele autor que tem um livro de 500 páginas, para depois você passar para o outro. Você pode conhecer os dois ao mesmo tempo, é só você ler uma parte de cada um. Né? Por exemplo, para ficar mais claro, vamos supor que você pegue Machado de Assis e vamos pegar Alexandre Dumas. Então, vamos supor que você pegue Quincas Borba, de Machado de Assis, um livro um tijolo fino, não chega nem a 300 páginas, e você vai pegar o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, 1.300 páginas. Aí você escolhe ler primeiro o Conde de Monte Cristo. Aí você vai esperar você terminar primeiro o Conde de Monte Cristo para você passar para o Machado de Assis. Não precisa. Você lê num tempo algumas páginas do Conde de Monte Cristo, do Dumas, e também leia o Quincas Borba, do Machado de Assis. Você está conhecendo os autores logo, ao mesmo tempo. Você vai saber que Dumas, o século dele, francês, Machado, nasceu no Rio de Janeiro, século XIX, época do Império, alguns detalhes de autores. Isso aí é outra coisa. Então, a vantagem que a gente tem, que você tem, que você pode obter lendo vários autores ao mesmo tempo, você fica conhecendo todos, você vai ler mais, você vai ler umas páginas a mais e você vai aprimorar, você está obtendo conhecimento, aprimorando o seu conhecimento, o seu intelecto. É claro que você é acostumado a ler um livro, se ler um livro aí de 200 páginas, 300, demora 1 mês, 2 meses para ler um livro de 200 páginas. Está lendo pouco. Não é? Tem gente que passa 6 meses para ler um livro. Tem gente que lê um livro de 300 páginas em 1 ano. Nem sei como é que pode. Né? Então, você que está acostumado a ler um livro, você não vai passar para 4 livros, 3 livros logo. Você vai fazer uma experiência, vai passar para 2, começar a ler um autor, começa a ler o outro, ao mesmo tempo você vai ver que é bom. Vai chegar o tempo que você não vai conseguir ler só um autor, você quer ler vários. Tem gente que lê 15 autores, 20, não precisa. Aí você pode perguntar também, e você não confunde não? Você está lendo, por exemplo, você está lendo Machado de Assis, Alexandre Dumas, está lendo Érico Veríssimo, está lendo Pessoa, está lendo, por exemplo, terminei recentemente agora, o Frankenstein da Mary Shelley. Aí você não confunde, não, de jeito nenhum. Você terminou uma leitura de um dia, no outro dia você vai recomeçar. Se você recomeçar com o Conde de Monte Cristo, você vai saber onde que você parou, quais são os personagens, você vai se situar lá onde você parou, tá certo? Aí você passa para o Machado de Assis, está lá em Quincas Borba. Você sabe quem são os personagens ali, na parte que você parou do livro, e dá seguimento à leitura. A pessoa que está lendo, você fica 2 dias sem ler um livro, o mesmo, aí você volta nele. Quando você começar a ler, você vai se situar, você vai lembrar o que passou. Né? A não ser que você fique muito tempo, 6 meses, 3 meses, um livro inacabado, você vai voltar nele lá e realmente você tem que voltar atrás, começar tudo de novo.
Então, ler vários autores ao mesmo tempo é ótimo. São várias vantagens que você tem, mas a principal é você estar conhecendo todo mundo. Não precisa esperar. A pessoa se esperar ler 1.300 páginas do Alexandre Dumas para conhecer Mary Shelley, do Frankenstein, que Mary Frankenstein não dá nem 200 páginas, você pode ler ele tomando um café. Então não precisa. Você pode largar um pouquinho do Dumas, que é um tijolão de 1.300 páginas, e ir lá e ler um pedaço do Frankenstein. O livro é muito bom, né? Fino e bom, aí você vai querer ler mais o Frankenstein do que o Conde de Monte Cristo. Então vai acontecer que muitas vezes você dá uma estilingada maior num determinado livro. Por exemplo, se você está lendo o Machado de Assis, o Quincas Borba e o Frankenstein, você vai querer terminar primeiro o Frankenstein, que realmente é um livro bom. É, é, o conteúdo é ótimo. É um livraço, bom demais. Aí você dá uma estilingada, você termina ele, depois você põe outro no lugar. Então, as três principais vantagens é você estar conhecendo os autores ao mesmo tempo, você está lendo mais, você vai ler mais páginas, tenho certeza disso. E você está adquirindo conhecimento, aumentando o seu intelecto. Entendeu? Então é isso, faça a experiência. Comece, se você ler um livro só, comece com 2, depois se você acostumar, passa para 3, para 4 e assim vai. Vai chegar um ponto que você vai adquirir a leitura dinâmica, a leitura que você lê rápido. Aí a coisa anda. Até a próxima.